Olá, eu sou Rosimelo, esse é o canal Vox e hoje nós vamos ter aqui uma entrevista muito interessante sobre marketing digital com um lançador muito experiente que tem aí uma premiação muito especial dentro do marketing digital. E esse vídeo de hoje, gente, é para você que já está no canal aqui, já conhece o canal, a gente está sempre fazendo conteúdos de acordo com o que as pessoas pedem. E eu faço parte de alguns grupos de negócios e muitas pessoas me pediram para falar sobre marketing digital, como vir para o marketing digital, como iniciar do zero, experiências de pessoas que podem agregar para você que tem empresa, para você que tem o seu negócio. Eu fiz essa live no Instagram com o meu convidado especial, que é o Edson Damiani, e na hora de passar para o YouTube, não ficou muito bom, porque deu muito problema na conexão. Então, eu resolvi refazer esse conteúdo. E você que está no YouTube, então, vai ter esse privilégio de assistir de primeira mão aqui essa nossa live. O nosso tema de hoje é como salvar a sua empresa através do marketing digital. E o meu convidado é o Edson Damiani, que é lançador. Tudo bem, Edson? Fala, Rose, tudo bem? Tudo ótimo. Só na correria de sempre dos lançamentos, mas estamos aí firmes e fortes. Muito bem, olha, hoje a gente vai falar justamente sobre essa experiência que você adquiriu no marketing digital. Eu quero que você comece falando um pouquinho para a gente, porque hoje a gente quem já te conhece, no caso, já sabe que você teve um grande sucesso de fazer o famoso 6 em 7, né, que são R$ 100.000, mais de R$ 100.000, num lançamento de 7 dias. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Mas você começou do zero e é justamente isso que eu quero que você conte um pouquinho da sua história. O que você fazia antes de entrar no marketing digital, Edson, e quando foi? Então, antes de entrar no marketing digital, eu era bancário. Eu trabalhei durante quase 8 anos no banco, né? E, claro, no começo eu via o marketing digital como uma coisa interessante, mas nunca entendi os princípios, né? Foi em, se não me engano, 2015, 2014, 2015, que eu comecei a ficar um pouco mais emergido, porque eu tinha um amigo meu que ele trabalhava com marketing, ele não explicava, mas ele tinha uns resultados, assim, bem expressivos. E aí eu falei, pô, eu preciso entender isso aqui. Aí eu tive a oportunidade de participar de um mastermind, na época foi com o Conrado Adolfo, foi com o Eduardo Santorini, com o Vitor Damasio, e ali eu comecei a falar, pô, isso aqui eu acho que vai ser o futuro. Isso lá em Foi em 2014. 2014, né? Uhum. Você E ainda aí era foi, bancário nessa época? eu era. Mas eu já Então estava você vendo que foi aquilo nesse poderia. evento a princípio. Sim, esse evento começou a me chamar a atenção, e aí, ao mesmo tempo, como as coisas do banco estavam seguindo a mesma linha, eu falei, acho que isso aqui pode ser uma atividade paralela. E aí eu conheci o Érico, ele tinha feito um vídeo com o Eduardo Santorini, né? Aí eu vi o conteúdo dele, fiquei interessado, aqueles vídeos que ele fez mexeram comigo, a ponto de eu falar, pô, eu sou uma pessoa altamente crítica, analítica, eu era bancário. E se esse cara está conseguindo mexer comigo, acho que com essa mesma habilidade eu consigo também fazer isso com outras pessoas. Você Eu se entrei lembra naquilo. naquele momento o que foi que te chamou tanta atenção, que te despertou esse interesse pelo marketing digital? Você consegue lembrar? Então, além da questão do que seria o futuro, né, para você poder vender, para poder ganhar reputação, construir uma marca, era a questão de você poder alcançar pessoas de todas as regiões, não só da região que você está, mas a Você região do está estado. em São Paulo, né? Para quem não sabe, o Edson é de São Paulo. Eu também estou em São Paulo. E você tinha essa ideia de poder ir para outros lugares. Sim, e não apenas disso, né, de poder alcançar mais pessoas e vender clientes de norte ao sul, mas também trazer uma certa previsibilidade, né? Porque depois de um tempo a gente viu como que um simples vírus pode mexer com uma economia e uma realidade inteira. Então, o que eu consegui colher em 2020 foi o resultado que eu comecei desde lá, que muitas pessoas talvez ainda não tiveram oportunidade, né? Aí depois desse evento, que você ainda era bancário, você já começou a trabalhar em paralelo ou você só estudava Eu naquele momento? estudava, buscava entender, mas eram os princípios um pouco complexos. E aí a parte que mais me pegou, mais exigiu do meu intelecto de estudar, você tem que estudar dentro do conteúdo e fora, é entender como é que funciona a comunicação persuasiva, que eles chamam de copywriting. Que a escrita persuasiva é a sua mensagem de impacto que é construída com base nas necessidades que o ser humano tem e às vezes ele nem tem consciência disso.
E aí, nesse período, eu fiz inicialmente um primeiro lançamento, mas tive um resultado bem simbólico, tipo, só fiz uma Já venda. fez o exercício, né, de colocar a mão E eu na falei, pô, massa. acho que eu poderia ter vendido mais, não consegui. Aí eu acabei, tipo, um pouco deixando de lado, eu acabei focando no banco, tá? Porque era a minha principal fonte de renda, né? Mas eu sempre fiquei, tipo, acompanhando o pessoal do marketing digital, vendo as mídias, vendo o crescimento deles, vendo a evolução deles. E aquilo sempre mantinha uma espécie de uma fagulha, de que, pô, olha, isso aqui pode dar certo, talvez você não consiga assimilar tudo o que é, porque são muitos princípios a serem passados para você poder fazer. O que que você sentia de mais difícil quando você começou a estudar o marketing digital? Você se lembra? É que é muita informação. É Sim. muita informação que você tem do seu conteúdo e informações extras que você vê saltando. E se a gente parar para ver, até absorver todo o conteúdo que hoje em dia tem na internet, a pessoa não tem a vida. Ela vai ver a vida inteira e a próxima reencarnação e não vai acabar. E mesmo consumindo esse conteúdo, como é que ela vai transformar esse conteúdo em resultados? Trazer Como que isso ela para vai dentro da sair do vida. campo das ideias, né, e colocar realmente em prática? Eu senti essa mesma dificuldade, e é interessante você comentar, porque em 2014 a gente não ouvia tanto quanto hoje. Hoje está assim, as pessoas estão indo para a internet buscar. Lá em 2014, necessariamente não. Nem todo mundo estava com essa conexão tão forte. Então, muita informação que hoje parece até mais comum, lá atrás era novidade, né? Sim, algumas empresas já utilizavam, mas não usavam a nomenclatura marketing digital. Empresas de treinamento, formação, PNL, coaching, várias empresas utilizavam isso, mas não falavam publicamente dessa estratégia que eles faziam, né? Isso só veio à tona nos últimos anos, mas desde aquela época já eram os primórdios que muita gente já estava gerando uma receita que quando você enxerga nos bastidores é uma receita assim realmente impressionante. Mas até entender essa dinâmica realmente demora um pouco, né? E você foi aluno do Fórmula de Lançamento um tempo depois que você começou a estudar, correto? Eu Você foi fiz aluno de que ano, de que turma? Eu entrei na Fórmula, no 3.2. Acho que foi, se não me engano, finalzinho de 2014. E aí fui nos eventos ao vivo. Eu acho que os eventos ao vivo foram interessantes, porque na época você podia conversar com outras pessoas que estavam com a mesma sinergia da coisa. Eu acho que isso foi um grande diferencial. Uma coisa é você fazer por conta e ficar na dúvida, pô, será que vai dar certo ou não? A outra coisa é você estar com outras pessoas que também estão tendo a própria fé que elas vão fazer a mesma coisa. Falou de uma coisa interessante, né? Você começa de uma forma muito solitária. Só que Uhum. quando você começa a participar de grupos que têm a mesma busca, existe o lado que você vê que a sua dificuldade não é só sua, mas também você encontra pessoas que vão se ajudando no meio do caminho. Isso é muito bom, né? Aconteceu isso também comigo. Eu estou ouvindo você falar e lembro de algumas coisas que eu vivenciei. E daí, você saiu do banco quando? Você se recorda? Então, aí o que aconteceu? Desse período que eu estava o Fórmula e o banco, infelizmente as condições de trabalho foram complicadas, né? Infelizmente passei por situações que acabaram agravando minha saúde, né? A gente sabe que tem muitas questões relacionadas às vezes a um assédio moral, questões abusivas, metas e afins, que acabam sendo sobre-humanas. E aí, infelizmente, o corpo vai dando sinais, se a gente não respeita esses sinais, os sinais vão ficando mais fortes até eventualmente isso virar algum tipo de patologia, né? No meu caso, Você foi pode o burnout. repetir para a gente? O burnout foi uma situação bem complicada, porque assim, não bastava só você ter uma certa ansiedade, que por mais que eu fosse uma pessoa bem controlada, tivesse feito vários treinamentos de desenvolvimento, aquilo não era o suficiente, aquilo não era um ambiente próspero como era para os anos atrás. E decorrente disso, a saúde vai dando sinais, começa a afetar sono, começa a afetar disposição, atenção, e aí isso acaba dependendo de ter acompanhamento não só psicológico, mas também de médico. E Os aí o médico médicos fala, olha, conseguiram te diagnosticar, Edson? conseguiram, e foi diagnosticado, Que ótimo, tanto porque pelo eu meu médico, tive e eu não consegui ser diagnosticada pelos médicos. né? Demorou para eu entender o que eu tinha. Gente, para quem está ouvindo o que a gente está falando, é porque eu tenho já um contato com o Edson e eu acho muito bacana ele abrir essa situação que ele viveu na vida dele, porque muitas pessoas estão passando por isso agora e nem sabem o que tem. E é desesperador quando você começa a perceber que a sua vida está dando um monte de problemas
e você não sabe o que está acontecendo com você. Eu não sei se na tua época, como você era funcionário do banco, eu não sei se você sentiu as suas finanças assim se acabarem, porque é muito comum a pessoa quando fica doente, ela cai a produtividade, né? Você sentiu isso? Senti, principalmente devido a esse tive que ter afastamento, né? Porque Ah, assim, o banco, quando vê um funcionário afastado por alguns motivos, já é colocado ali na linha do abate, para primeiro corte ser ele. não E, serve mais, vamos tirar do meio do caminho. Gente, nós e- estamos comentando aqui, isso tem muito a ver com marketing digital, sim, porque muitas pessoas estão passando momentos difíceis e talvez elas não entendam o quanto esse problema que a gente está comentando, que se chama síndrome de burnout, para quem não sabe, pesquise, que você vai ouvir falar muito disso no Brasil. A síndrome de burnout, ela é uma síndrome do esgotamento físico e mental. É uma doença emocional neurofisiológica causada pelo excesso de trabalho e pelo esgotamento físico e mental. Você teve a sorte que o seu médico diagnosticou. Os médicos que eu fui, eles não diagnosticaram. Então, o que acontece? Você começa a ter uma série de problemas que você não entende. É, falta de energia, insônia, ansiedade, às vezes crises de pressão alta, crises de síndrome do pânico. E muitas vezes, quando a pessoa percebe que tem isso, às vezes a pessoa está desempregada e ela pode pensar assim, não, eu estou tendo isso porque eu estou desempregada. Eu estou tendo isso. Eu, quando tive, eu ganhava extremamente bem, gente. Eu ganhava um valor maravilhoso, eu era extremamente bem remunerada, eu fazia um trabalho para uma empresa muito grande, que eu já atendo há 15 anos, duas multinacionais brasileiras, e uma delas é conhecida no Brasil todo. Eu viajava pelo Brasil atendendo essa empresa, ou seja, eu ganhava muito bem, eu tinha uma situação financeira privilegiada, profissional muito bem sucedida, e eu me sentia doente, eu não entendia por quê. Porque a síndrome, ela pega realmente de uma forma muito tensa. E por que eu estou comentando isso? É uma doença que muitos médicos, inclusive, têm. E quando você chega nesse limite, você não vê saída. Você sentiu isso, Edson? sim, e isso que você falou é muito verdade. São muitos médicos que simplesmente não dão a devida atenção ainda. Isso é uma coisa mais recente, porque explodiu devido à pandemia, pessoas perdendo emprego e tal, então isso tornou muito mais evidente. Tanto que agora a gente tem campanhas de prevenção para cuidados e tal, mas na época era considerado por muitos um estigma, né? De Sim. passar por, nossa, vou ter que ir num psiquiatra porque eu estou com problemas de dormir. A ansiedade está me fazendo perder No muitas teu coisas. caso, você teve o amparo do banco, que bem ou mal você conseguiu ficar afastado, mas às vezes a pessoa tem isso, ela está desempregada. No meu caso, quando eu tive, eu tinha condição financeira de pagar um tratamento particular e eu tive condições financeiras de esperar, pelo menos eu tinha de onde tirar, e quem não tem de onde tirar, bate com desespero, né? Quando você se viu nessa situação, que você foi afastado do banco, você já trabalhava no marketing digital ou ainda estava estudando? Eu estava estudando, mas eu ainda estava vendo aquilo como uma alternativa. Porque, assim, quando a gente está numa situação, a gente tem que ser uma crença. E eu percebi que o marketing é uma coisa que estava surgindo e que eu podia também pegar essa onda para poder, pelo menos, me sentir mais produtivo. Inclusive, muitas coisas que eu aprendi no marketing eu aplicava nos meus atendimentos individuais, como o bancário, que me ajudaram muito, às vezes, a bater muitas metas, ter muitos resultados, só que aquilo não estava sendo suficiente. Na época E você aí não era coach ainda, Edson? sim, eu também fui coach durante um período, né? Eu fiz a formação, se não me engano, em 2011 e coloquei como uma segunda atividade também. Usei mais no processo de coaching, nos atendimentos que eu trabalhei durante um tempo, logo no começo, numa central de atendimento, em que eu atendia muitas pessoas, conseguia criar um processo quase que terapêutico que as pessoas não sabiam pelo telefone, que a pessoa ia com uma reclamação e aquilo tipo melhorava muito. Então essas habilidades foram formidáveis. E assim, depois de passar por muitos conhecimentos, passando por várias formações e transformações, nesse período que eu passei o burnout, eu vi aquilo como uma oportunidade mesmo, de usar talvez alguma dessas habilidades que eu tinha desempenhado até agora para poder ajudar pessoas e também transformar aquilo numa fonte de trabalho, né? Só que aí que tá, quando a gente tem em contramão uma doença e realmente é delicada, é complicada, assim, tem que ter uma certa sensibilidade e acompanhamento, ela debilita muito.
E até você se recuperar, eu fui desligado de uma forma muito abrupta durante o tratamento. É Então, quando a se gente você está fala, fragilizado, né? Qualquer situação adversa, ela nos deixa assim, sem chão, sem possibilidades. Você veja que interessante, né? De alguma forma, esse momento tão difícil que você passou te empurrou para o marketing digital, né? sim, Talvez você que está nos assistindo agora está passando por isso também. Você está sendo empurrado para o marketing digital, mas talvez você não percebeu que esse momento difícil que você está passando, ele vai passar. sim. E aí que tá, nesse período, eu lembro que quando eu fui desligado, você falou tudo, tipo, eu estava já fragilizado, fiquei mais debilitado, então, tipo, quando eu vi que, tipo, olha, não ia ter mais o meu trabalho, não, eu tava no meio da continuidade, eu tinha o convênio que tinha que pagar, tal, aquilo realmente foi uma coisa que assustou, né? Assustou muito. Eu falei, pô, agora eu tenho que me recolocar no mercado, né? Aí, dentro de uma dessas habilidades, o marketing digital foi uma grande perdida, porque apesar de não ter tido um resultado expressivo até nesse período que fui desligado, eu sempre estava exercitando o músculo do marketing, enxergando, vendo por que, que as pessoas estão fazendo, entendendo o que, que eu tinha aprendido, por exemplo, na época do Fórmula que o pessoal estava aplicando. E aí, nesse exercício, eu comecei a ter umas pequenas oportunidades de fazer os pequenos jobs, pequenos trabalhos com vários clientes, sempre colocando aquilo, entregando um bom trabalho, um bom produto, até o momento que eu tive um trabalho que me fez a ponte para o 6 e 7. Você sentiu que te motivou esses pequenos trabalhos do começo do marketing digital? Sim, meu, os pequenos trabalhos, eles são as pequenas recompensas que acho que todo mundo precisava. Porque Os assim, quando você faz uma coisa pequenos pequena, a passos, pessoa, né? é, a pessoa valoriza, tipo, eu quero que você faça uma copy para mim. Você faz, entrega bonitinho. Pô, gostei, show, maravilha. A pessoa te pagou e falei, pô, então isso aqui dá certo. E aí você vai entendendo a dinâmica de como as coisas funcionam, e entendem que, tipo, o marketing, ele trabalha com uma coisa que já existe, mas que Agora é por um você, canal que a maior parte das pessoas ainda não está atenta. A agora gente você só falou de consome, uma mas a gente não coisa, olha o bastidor. você falou de uma coisa muito importante. Você falou assim, quando eu comecei a fazer os primeiros trabalhos do marketing, eu pensei, isso dá certo. Você sabe que mesmo hoje, com toda essa explosão do marketing digital, eu ainda encontro muitos empresários e pessoas que falam assim, esse negócio de internet não leva a nada, não. Não, isso daí não funciona. E realmente funciona. Sim. Funciona. Funciona se você sabe aplicar da forma certa, porque o que acontece? Existe na internet um movimento que o pessoal cai de tentar reinventar a roda. Aprende de um jeito e tenta mudar. Você aprendeu a receita de fazer bolo e você tenta mudar ela do nada. E aí dá qualquer outra coisa menos um bolo aceitável e você fala, olha, receita de bolo não dá certo. E aí que eu tive a oportunidade de aplicar aqueles conceitos, fui colocando, introduzindo. Teve o primeiro lançamento que eu fiz que gerou pelo menos 4 dígitos de resultado. Que já E é aí muito eu comecei, significativo, né? exatamente, uma lista que eu posso dizer, uma lista fria, mas que gerou um resultado assim que foi expressivo e falar, pô, já são 4 dígitos, né? Você se lembra os produtos que você lançou no começo? Mesmo aqueles que no começo não funcionaram, você lembra quais eram os segmentos? Olha, alguns foram de coach. O coach, na realidade, eu coloco que não deu certo, mas deu certo porque eu fiz aquilo com uma ponte e negociei no individual, com uma videochamada. Se eu parar para analisar, na realidade, eu converti. Eu tive um produto que era para ajudar homens tímidos a conseguir tipo, ter a oportunidade de se relacionar bem com as mulheres, a oportunidade de ter uma garota especial. Pô, se expressa bem, comunica, quebra essas crenças que você não pode e vai à frente. E aí esse foi um produto que eu fiz. O segundo produto que eu fiz que deu os 4 dígitos foi o produto o curso de introdução à programação neurolinguística. Esse curso ele foi o primeiro que eu fiz, que na realidade eu montei no Hotmart. Eu já tinha os vídeos, já fiz edição, criar área de membros, tudo bonitinho lá, checkout para o pessoal poder pagar, tal. Fiz as campanhas de abertura, as campanhas de encerramento, criação de valores. E foi um resultado assim que eu falei, pô, em 7 dias eu consegui gerar 4 dígitos. Então, tipo, ok, tem muita gente que fala, 4 dígitos você paga um mês, mas eu consegui. E eu falei, pô, se eu conseguir 4 dígitos, se eu me esforçar mais, eu consigo chegar na casa dos 5. E foi aí que eu tive a oportunidade quando tivemos no período de, se não me engano, foi março do ano passado, decretada a pandemia.
Que aí, nesse período, que a gente tinha uma forma de trabalho que era através do presencial, sendo impedida de ser realizado pelas autoridades por questão de saúde, eles viram que, meu, clientes pedindo cancelamento, pedindo estorno, e vendo que todo aquele trabalho estava indo para trás, eles só tiveram a única oportunidade de quê? De ou fazer o lançamento ou fechar as portas em definitivo. Então, delas, o voto de É confiança foi de fazer o interessante lançamento. você comentar, porque você estava num processo onde você já tinha colocado energia, a empresa que você estava atendendo já tinha colocado dinheiro, não tinha mais como voltar atrás, né? Uhum. E veio a Foguete pandemia nada é. abruptamente. E eu acho interessante que nessa época que a gente decidiu investir, eu lembro até hoje que a gente começou em março, fizemos. Teu áudio falhou. Falhou? E É, agora tá melhor? isso, dá uma olhadinha, porque às vezes tá dando uma cortadinha no teu áudio. Eu não sei se tem algo tampando o teu microfone. Será que aqui tá melhor? Tá Isso, melhor? isso. Nas outras Tá. vezes que cortou, deu para entender, mas agora sumiu. Responde de novo, então. Então, né, nesse caso, quando a gente decidiu fazer o lançamento, a gente tinha juntado as pessoas, né? Eram ao todo 4 pessoas, cada uma assumiu a sua parte, né? Tinha uma pessoa que ficava na parte das finanças, outra que ficava na parte do design, eu fiquei na parte responsável por fazer as copies, por fazer a coordenação do tráfego também, e também de orientar o expert a montar o pitch de vendas, né? Eu também fiz a página de vendas e tal, e o expert foi seguindo a linha como a gente tinha estipulado. E aí eu lembro que naquela quinta-feira que a gente fez, antes da que a gente chama do vídeo de vendas, a gente tinha feito uma reunião, estipulou os últimos pontos, e eu tenho, se não me engano, essa chamada gravada até hoje, em algum lugar. E a Qual gente é a fez o lançamento. sensação de Hum, fazer o famoso 6 em 7? Que tem pessoas que ficam aí anos e anos e não conseguem nem fazer uma venda. E você conseguiu no momento mais delicado da economia do mundo, que foi sim. exatamente na pandemia. É uma sensação Como? ótima, porque assim, nesse dia que a gente fez a reunião e fez a live do vídeo de vendas, a gente viu que de quinta para sexta, em 24 horas, a gente conseguiu chegar nos 6 dígitos de vendas do PagSeguro. E assim, foi uma satisfação de olhar e falar, pô, isso aqui deu certo, a gente conseguiu levar a nossa mensagem, essa mensagem está fazendo a diferença. E o melhor, na hora que você vê aquele número, você tem, tipo, nossa, aquilo que todo mundo tentou te desanimar, desacreditar, falando, ah, não, isso é coisa de loucura, isso não funciona, tudo isso foi por água abaixo. Porque aí você vê que, nossa, peraí, mas esse resultado aqui não sustenta o seu argumento. E aí você começa a criar uma, vamos dizer assim, uma coragem de fazer aquilo, confiar e ver que, tipo, meu, deu certo, isso é um fato, eu tenho um extrato, eu tenho essa plaquinha aqui que me lembram todo dia que Mostra as pra pessoas. gente essa plaquinha, coloca aqui Ah, na deixa eu frente da mostrar. tela para o pessoal olhar melhor, gente. Plaquinha do 6 em 7. Isso daí é a comprovação, porque para você receber essa placa, né, que o Edson ele faz parte do time do Fórmula de Lançamento, que é uma estratégia de vendas hoje, uma das mais divulgadas e famosas no Brasil, eles fazem toda uma investigação, tem que provar realmente, senão você não consegue essa plaquinha. E eu me lembro que eu te conheci quando você fez o seu primeiro 6 e 7, porque nós fazemos parte de um grupo de pessoas do marketing digital, e eu me lembro quando você colocou sua mensagem, imediatamente eu te chamei. Por quê? Quando veio a pandemia, eu precisava contratar alguém para me ajudar no meu projeto. E eu estava procurando, eu comentei com o Edson há meses, eu já estava fazendo entrevistas com profissionais que pudessem trabalhar comigo, e quando ele mandou a mensagem, imediatamente eu chamei ele, e ele não tinha nem tempo de agendar comigo, e dias depois ele me retornou, ele falou, surgiu um horário, se der tempo, e aí a gente se conheceu, e eu me lembro de todo esse período que você ficou aguardando essa plaquinha, e ver ela aí realmente é uma realização de um sonho, né? Quantos anos de marketing digital você tem agora, Edson? Eu já estou entrando no 7º ano. E E veja, ele não assim, fez o 6 em 7, né? Essa venda de mais de 100 mil reais em uma semana, ele não fez só uma vez, inclusive foram 2 vezes muito seguidas na própria pandemia, né? sim, e eu posso dizer o seguinte, esse resultado, ele abriu portas, porque depois que a gente terminou, a gente já queria fazer o próximo. E quando você vê que, tipo, nossa, isso gerou resultado, eu tenho um extrato lá, né? O pessoal pode falar, ah, eu fiz 6 em 7, prova.
Não, manda o extrato tem que ser validado junto com a instituição financeira. E eles falam, realmente, esse resultado entrou, então você está merecedor de receber, nesse caso, sua placa e alcançar o nível faixa marrom, primeiro grau. E tanto que no mês seguinte, teve um lançamento que foi de formação em hipnose, que eu coordenei todo o processo, só não fiquei no fechamento, né? Mas esse também foi um lançamento que alcançou também um 6 em 7. Esse não gerou 6 dígitos em 24 horas, mas em 7 dias ele vendeu, que seria muitas vezes um ano de vendas em apenas 7 dias. Hoje que você consegue olhar toda a sua história no marketing digital, eu queria que você dissesse para a gente o seguinte: o que você precisou mudar em você para conseguir ter resultado no marketing digital que você consegue ver hoje, que lá atrás a gente não vê, né? Não consegue nem identificar. Lá atrás você não via. O que você consegue ver hoje que você mudou na tua vida e conseguiu chegar no resultado do marketing digital? A primeira coisa é o ambiente. Você tem que estar no ambiente fértil, com pessoas que de alguma forma te ajudem e te incentivem. Não adianta você tentar levar uma coisa nova para as pessoas que não acreditam, que são céticas. Porque às vezes, na boa intenção delas, acabam te prejudicando, né? É aquele mito de Platão, da caverna de Platão. Quando dos escravos saiu e viu que tinha um mundo maior e a vida não era só sombras, quando ele voltou para lá, todo mundo que só viveu enxergando as sombras pensou: ele é maluco, ele é louco, por mais que ele estivesse trazendo uma noção de que existe um mundo maior. E aí, boa parte dessas pessoas se prenderam. Então, infelizmente, a gente tem que proteger a nossa fé, a nossa coragem, a nossa confiança com pessoas com quem façam parte disso, com um grupo que a gente tem no Facebook, com um grupo no WhatsApp. Essas pessoas que estão falando a mesma linguagem, elas te levam para um outro mundo. Eu vou Esse falar foi o agora, primeiro passo. pegando essa tua ideia do Platão e da caverna, eu vou falar uma coisa bem simples que tem na Bíblia, né, que diz assim: procure e achareis. É só uma frase, gente, porque o que acontece? Está todo mundo procurando alguma coisa, mas às vezes você perde a sua carteira na sala e começa a procurar no quarto. Não vai estar no quarto. Então, procure que você achará, mas não procure em qualquer lugar. Né? Então, se você está num grupo de pessoas que estão doentes e você está procurando a cura, você não vai achar a cura junto com os doentes. Você vai ter que conhecer pessoas saudáveis, porque é essa convivência com pessoas que estão buscando a cura que você vai ser curado. E o que você está falando é tão verdade que eu senti isso também comigo. Eu fui jogada para o marketing digital por vários motivos. E eu fui muito resistente, porque conseguia ter uma vida confortável financeiramente no que eu fazia. Então a gente vai demorando. E aí, quando veio a dificuldade da pandemia, eu não tinha escolha. Eu falei, agora é tudo ou nada. E você se lembra disso? Porque quando eu contratei você, gente, eu tive a alegria de contratar o Edson para ser meu coach. E eu posso dizer assim que você foi um divisor de águas para mim no marketing digital. Realmente fez toda a diferença. A sua clareza, tranquilidade. Ele tem essa calma, gente. Imagina, eu que sou ariana, agitada, e ele é aquele aquariano racional e calmo. E eu acelerada e ele calmo. E eu acho isso incrível. Eu não sou assim, mas admiro quem é. Essa calma, serenidade, a paciência que você teve comigo, porque eu tinha muita informação desencontrada e quando eu te conheci, você conseguiu me dar uma clareza que eu não tinha ainda. E eu já estava no marketing digital há muito tempo, e eu comecei a achar caminhos que eu não via antes, né? Então, quando a gente consegue ver o que a gente não via antes, você fala, nossa, por que lá atrás eu não pensei nisso? Porque você não tinha ainda a informação, né? E talvez você que está acompanhando esse nosso bate-papo agora está passando por isso. Você fala assim, eu não tenho saída para minha empresa, eu acho que não tem jeito. Na verdade, não é que não tem jeito. O recurso que você tem não te dá a saída agora. E eu estou pegando essa ideia do que você falou, Edson, até porque ontem nós fizemos um trabalho juntos, né? Ontem nós fizemos um trabalho muito interessante numa empresa e eu fiz uma entrevista com um empresário e ele trabalha exatamente da mesma maneira. Às vezes a pessoa tem um problema que parece ser imenso e a resposta é simples, só que ela nem tem condições de pegar aquela informação. Então, isso faz uma diferença enorme, né? Faz. Eu acho que assim, hoje em dia é que
se tornou um problema a informação porque você tem um excesso e de muitas informações erradas. Hoje em dia a gente vive isso de saber, peraí, essa informação é verdadeira ou não? E tem Será muitas que essa pessoas também, informação vai me ajudar a ter resultados ou só vai me fazer perder mais tempo? e tem muitas pessoas também que às vezes elas usam uma linguagem que parece que o marketing digital é mágico. E isso cria um pouco de frustração, né? Não é assim, eu começo hoje, amanhã eu estou milionário. Você pode até acontecer, mas isso aí não é o caminho convencional. Mas se você pelo menos seguir o convencional, vai ser mais fácil você chegar lá, né? Você que já tem essa vivência aí de 7 anos do marketing digital, que teve resultados incríveis, que tem esses resultados hoje, o que você poderia falar para as pessoas que hoje estão passando uma dificuldade enorme sem ver solução, e elas têm informações em excesso no marketing digital e não conseguem aplicar nada? O que você pode dizer que possa dar uma clareza para essas pessoas hoje que têm os seus negócios, suas empresas, e não estão conseguindo entender o marketing digital? Então, eu acho que a primeira dica que eu daria para a pessoa é o seguinte: olha as suas redes sociais, olha para os seus concorrentes. Você tem concorrentes que estão no marketing, que eu consigo fazer um pedido com os seus concorrentes a poucos cliques? Será que eu consigo ver os seus concorrentes fazendo promoções, ganhando evidência, construindo uma reputação e conseguindo vender mais? Então, se os seus concorrentes conseguem, você pode, porque o espaço é o mesmo. Então, o que eu oriento a você, se você não conseguiu, procura um programa de mastermind ou uma mentoria com uma pessoa que te dê a orientação e a direção certa. Porque se você pensar em pegar todas as ruas e avenidas que existem, você vai parar para todos os lugares e menos no lugar que você quer chegar. Então, o que eu diria é: siga o método, siga uma orientação, siga um mentor, siga um coach, siga a proposta para que você consiga chegar no seu resultado. E lembre-se, o mercado de marketing digital cada vez vai ficar mais forte. Até ano passado, era quase que inconcebível falar que as pessoas hoje em dia iam poder trabalhar remotamente. Hoje isso já é uma realidade. E, claro, a gente precisou, tipo, ter uma evolução para que muitos negócios pensassem que eu preciso chegar no meu cliente, mas se ele não pode chegar por mim por uma questão de saúde ou presencial, eu preciso dar um jeito de me conectar. Então, se eu tenho um negócio, um estabelecimento, ou faço alguma coisa, eu tenho que colocar minha solução para o meu cliente, onde quer que ele possa estar, estando dentro das diretivas do que eu posso oferecer da minha instituição, da minha empresa, do meu negócio. Eu diria isso: aproveite esse espaço. Se tem pessoas lá, é porque tem gente tendo resultado, então você tem que estar com essas pessoas. E se você ainda quer ficar muito tempo gastando as informações, fique atento para não deixar o tempo passar, porque o tempo, ele é uma coisa mais preciosa que não volta, e cada vez mais vai ficar mais caro para você entrar no marketing digital, porque é um ambiente que é altamente frutífero, mas que quem não der o passo agora pode acabar fechando as portas em definitivo futuramente. Você falou uma coisa muito interessante agora, né? É importante você ouvir e você se juntar com pessoas que vão te ajudar, mas ouvir pessoas certas e se juntar com pessoas que tenham a ver. Porque se você já está com dificuldade e você não se abre para se juntar com pessoas que estão dando certo, você vai ter uma dificuldade muito longa e o tempo ele voa, né? Quando a gente vê, já virou o mês, já virou o ano, e nós estamos aí já no segundo ano da pandemia e sem uma certeza, sem nenhuma possibilidade de prever daqui um mês como é que vai ser, né? E outra coisa que até eu peguei esses dias, que eu acabei me pegando, é o seguinte: não tenha vergonha de começar pequeno, porque são os pequenos frascos que têm os melhores perfumes. Então, se você consegue falar com 100 pessoas, valorize essas 100. Se você consegue falar com 1.000, valorize essas 1.000. O importante é sempre você crescer e construir. Valorize o que você consegue, vai expandindo. É que nem uma construção de casa. Escolhe o terreno primeiro, depois coloca o piso, depois vai levantar as paredes, depois o telhado e depois a decoração. Não tenta inverter a ordem de pensar na decoração antes de ter o ambiente, porque isso vai acabar de alguma forma frustrando muita gente. Então, respeite o tempo que você tem, mas sem perder tempo com muitas informações que não vão te levar a lugar nenhum. Valorize sua construção, valorize seu progresso, valorize a sua evolução, porque é isso que vai te ajudar a chegar a ter um resultado excepcional.
E o que você se lembra, assim, que foi a sua maior dificuldade até você chegar nesse resultado tão maravilhoso que te deu essa premiação? Olha, uma delas foi o tráfego. Tráfego porque é uma estratégia que muda muito rápido. O que eu estudei hoje já vai ser diferente daqui a um mês. Isso prejudicou muitas questões de lançamentos, tive problema de contas banidas e afins. Uma coisa bem cansativa foi o tráfego e entender também a dinâmica de como funciona a internet. E quais são os caminhos que funcionam agora, que funcionam no passado e que vão tender a funcionar. Porque eu digo assim, eu sou defensor de lançamentos porque sempre vai ter coisa lançando e sempre vai ter coisa que a gente vai querer pegar em primeira mão. Seja um filme, seja uma série, seja um produto, seja uma oportunidade. Então, eu acredito que cada um vai ter a sua oportunidade de pegar a sua presença, de divulgar a sua mensagem, alcançar as pessoas certas e poder fazer negócio benéfico tanto para as pessoas que compram quanto para as pessoas que vendem. Então, se você tiver tudo isso, com certeza você consegue ir longe e isso vai ser um negócio que pode se tornar também algo à prova de crises. Agora, dentro de todo esse resultado que você teve no teu trabalho de marketing digital, o que você percebeu que foi a, a maior transformação que aconteceu na sua vida e talvez também na vida dos seus clientes? Olha, acho que a melhor transformação é você ver que aquilo que você acreditou se tornou em uma realidade. Acho que assim, você ter aquele princípio seu que você construiu dentro da sua cabeça, da sua imaginação, e que foi muitas vezes enfraquecida por pessoas de fora que não tiveram resultado, isso que é o pior, e ver que você conseguiu ter um resultado, e aí depois vem os tapinhas nas costas. Então, acho que quando você vê que, tipo, nossa, eu consegui transformar a minha ideia, minha concepção em um resultado, pô, você começa a ficar mais ciente que você consegue fazer mais. Você consegue repetir, melhorar e crescer no verdadeiro potencial que você tem. É bem profundo isso, porque realmente uma ideia é só uma ideia, mas uma ideia que você coloca em prática, ela é uma realidade, né? E você conseguiu sentir isso na sua vida, sentir essa realidade na sua vida. E o que você sentiu de transformação no seu cliente? Você consegue medir isso? Olha, eu acho que a própria quebra no ceticismo deles, de ver que como o digital poderia gerar esse movimento, foi algo espantoso, porque o que era feito de forma presencial, poder ser feito agora de forma online, à distância, com pessoas que não estão apenas na mesma região, mas do norte ao sul do Brasil, eu acho que essa foi a maior percepção que eles tiveram de que eles não precisam ficar presos no espaço local e que as fronteiras é exatamente algo que muitas está na nossa cabeça. Que a gente pode Então, sim encontrar soluções inovadoras e usar a internet para facilitar isso. eu vou falar então a transformação que você fez na minha vida, porque afinal de contas eu te conheci porque eu contratei você lá atrás, lembra disso? Lembro. E eu posso dizer que assim, a transformação que você trouxe para mim, quando na época sou cliente, é que você me mostrou que existia um caminho que eu não sabia como trilhar e você me pegou pela mão, caminhou comigo e deu certo. Então, você foi exatamente a luz, não no fim do túnel, mas a luz num caminho que eu nem sabia que existia. Eu sabia que existia, mas não sabia onde nem como chegar. E, gente, eu havia passado muitas experiências que não funcionaram. É que eu sou muito teimosa. Porque se eu ouvisse as pessoas do meu convívio, eu não teria nem começado. E quando eu procurei o Edson ano passado, foi justamente porque eu já sabia o que eu queria fazer, mas eu não sabia como. E as tentativas que eu tinha não tinham dado certo. E ele falou: vem aqui, me pegou pela mão e me levou. E deu certo. E isso mudou minha vida, porque com a pandemia eu também fui afetado nos meus negócios, né? E para virar a chave e hoje conseguir viver do marketing digital, eu precisava de achar onde é que estava essa chave. E o Edson conseguiu me mostrar. Então, eu quero te agradecer muito, tá? Porque realmente você fez essa transformação comigo. E eu acho que deve ter um monte de pessoas aí muito agradecidas a você por esse benefício que você trouxe para nós, né? Uma das coisas, Edson, que eu acho mais linda no marketing digital, de verdade, gente,
essa generosidade. Gente, as pessoas do marketing digital são extremamente generosas. Eu tive muita gente que me ajudou, que nem sabe que me ajudou, foram pessoas que eu nem contratei, mas que eu troquei uma ideia e que pararam para me ouvir. Você sentiu também essa generosidade, Edson, no marketing digital? Sim, Lá eu atrás percebi, também tinha? sim, eu até percebi bastante, mas tinha muita gente que não gostava de dividir o que elas aprendiam. E as pessoas que mais evoluíram foram aquelas que mais contribuíram. Tanto que hoje você vê que boa parte dessa generosidade é a que mais gera engajamento e fideliza pessoas. Então, assim, às vezes a pessoa pensa, eu tenho um caminho das pedras. Pô, mas não é o único caminho. Você pode conseguir caminhos melhores. Só que quando você distribui isso de uma forma certa, as pessoas vão querer saber mais. E essa oportunidade delas quererem saber mais vai fazer, pô, o que que eu consigo fazer além do que eu já faço? E aí você começa a pensar, eu acho que eu consigo ir ainda mais no que eu acreditava ser um limite. E aí quando você começa a romper seus limites com os conteúdos, você começa a ver que, nossa, eu tenho muita coisa que tem na minha cabeça, eu tenho de concepção que eu nem tinha consciência. E Já aí que você você começa a falou de crescer. limite, o que você sentiu que você consegue hoje que você não conseguia lá atrás? Eu consigo hoje que eu não conseguia lá atrás. Que limite você Olha, sentiu que você superou, que você venceu, que você foi além? eu acho que foi de conseguir ter um resultado depois de 7 anos me frustrando. E assim, eu digo assim, eu não sei quanto a você que está assistindo, mas imagina nos próximos 7 anos você se frustrar por não saber o que fazer, pegando informação de tudo quanto é canto e não conseguir, tipo, consolidar aquilo num resultado satisfatório. Eu acho que quando eu ressignifiquei, pô, esses 7 anos eu converti no resultado, e eu ajudei as pessoas como a Rose e outras pessoas a também conseguirem os resultados delas, é ver que, tipo, olha, as pessoas não vão precisar jogar fora 7 anos da vida delas como eu tive que jogar. Porque às vezes uma coisa que a gente aprende a ajustar no outro, que em algumas semanas ou poucos meses já vão ajudar ela a ter um resultado excepcional. Você E pensou em poderia ser muitas vezes um tempo que ela poderia desfrutar de outras formas que a grande maioria das pessoas não se dá conta, mas quando você começa a tirar para tudo quanto é lado, o tempo passa, as pessoas envelhecem, as oportunidades também, elas vêm e vão. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas a ter consciência. Não desperdice o seu tempo, foque em quem você enxerga que tem resultado, que já chegou lá, porque se você tentar pegar com informações que pessoas céticas ou que falam que fizeram e não fizeram, elas só vão consumir seu tempo. E tempo é uma moeda de troca que não tem como pegar de volta. Então, Edson, aproveite mesmo. nesses 7 anos aí que você falou que teve muitas frustrações, você pensou em desistir? Quantas vezes você pensou? Ou você foi daqueles que falou, eu não vou desistir? Eu pensei várias. Como eu passei um período assim conturbado, várias, porque a gente começa a se questionar tanto, mas não é um questionamento de progresso, mas sim uma coisa descritiva, tipo, desiste, não é para você, isso é balela. Só que eu acho que quando eu comecei a dar atenção, as coisas não fluíram. Eu falei, quer saber? Eu vou correr atrás de quem faz. Não de quem finge ou quem não faz, quem faz. E essas pessoas que fazem, elas sempre vão transmitir, até nas coisas entrelinhas, de algo que você ainda não percebeu e que vai te ajudar. Então, se você puder ficar atento às entrelinhas, sempre vai ter informação preciosa ali que pode te ajudar na hora certa. E se você tem, tipo, um caminho mais organizado, acompanhado com pessoas que vão te ajudar também, que vão se importar, eu acho que você caminha muito mais rápido. Quem está agora ouvindo a gente e está desistindo, está querendo desistir de tudo, e você agora eu me senti até mais normal, viu, ouvindo você falando que várias vezes quis desistir. Falei, nossa, eu sou normal. Mas o que eu queria que você dissesse assim, quando a pessoa está muito desesperada, tinha alguma coisa que você fazia? Por exemplo, assim, cada vez que batia aquela sensação, vou desistir, você conseguia fazer algo que fazia você voltar a continuar? Tinha alguma coisa que você fazia que te ajudava? Você consegue dividir isso com a gente? Porque se alguém estiver agora passando por isso, talvez o que você falar vai ajudar alguém. Porque eu tenho umas estratégias quando eu estou assim, viu? Olha, uma coisa que eu fazia era uma coisa bem particular minha. Eu seguia as pessoas que eu já tinha investido.
no Érico Rocha, no Eduardo, e eu olhava essas pessoas e via o que elas faziam. Então, tipo, eu não me sentia para baixo, que não desistir. Olha o que a pessoa está fazendo. A pessoa com quem você compra. Olha o conteúdo que ela está produzindo. Olha a transformação. Olha as histórias de O que pessoas que que ela estão está sendo fazendo que eu impactadas. não estou ainda, né? Olha os depoimentos. Tipo, olha as histórias de pessoas que estão mudando. Porque isso vai ajudar você a reforçar e resgatar a fé de que você pode fazer. Então, acho que uma coisa é você sempre se alimentar de coisas que, tipo, te façam querer crescer, a sair da média, sair da linha da mediocridade e ir para o caminho da excepcionalidade que cada um de nós aqui tem. Você Então, se falou você uma olhar isso, a gente sabe que a gente tem que conviver na média, mas as nossas realizações não precisam ser médias. Não, muito interessante você falar isso, porque às vezes no desânimo da gente, a gente imagina, a gente não pensa que pode estar sendo tão importante, né, aquilo que a gente está fazendo. E quando você olha pessoas, porque essas pessoas que o Edson está falando, esses nomes que ele está falando, quem é do marketing digital conhece todos eles, conhece a história de cada um deles, e eles também contam as dificuldades deles, né? Porque as pessoas olham para você muitas vezes e pensam assim, ah, ela conseguiu porque ela teve isso. Sempre as pessoas criam uma desculpa dizendo, não, ele conseguiu porque ele é mais alto, porque ele é mais baixo, porque ele é mais loiro, porque ele é mais moreno, porque ele é mais rico, porque ele é mais pobre. E, na verdade, são só desculpas, gente. Eu sempre falo, a dificuldade que a gente tem, para nós, é imensa. Talvez você olhe a minha dificuldade e fale, mas é só isso? Não, mas para mim é difícil. Para você, naquele momento, era difícil, né? E eu acho que assim, acho que a grande coisa que ajuda é ouvir as histórias de quem passou por transformações. Se tá mal, procure a história de alguém que passou por algo parecido. E quando os caras do marketing digital utilizam isso, que é o pessoal chama, é um gatilho mental. Mas se ele é autêntico, ele não só vai mexer com você, mas ele vai te reinspirar. E a inspiração que te ajuda a sair, às vezes, da inércia do lugar que você está, para te levar para um novo patamar. Então, se você puder ver as histórias, os depoimentos, ver que tem muitas pessoas que são parecidas com você, ou talvez tipo um pouco menos, um pouco mais, mas essas pessoas passaram pelas mesmas dores, as mesmas angústias, as mesmas dúvidas, mas a fé delas foi o suficiente para poder elas fazerem algo fora da média e conseguirem ter um resultado. Então, se elas podem fazer isso, percorrer esse caminho, por que você não pode percorrer também? Aí vem essa pergunta: se elas podem, por que você não? Como você faz parte dos alunos do Fórmula de Lançamento, né, que é uma comunidade incrível, e lá você vê várias histórias de superação. Teve alguém assim que te ajudou a te inspirar mais? Alguém que me inspirou? Dessa turma do marketing digital. Porque Teve assim, a dois gente fala nomes. muito do Érico, porque hoje ele é um nome forte, mas muitas Uhum. vezes tem pessoas que estão ali com ele que inspiram tanto quanto ele, né? Sim, tem dois nomes. Um, que eu já fui mentorado, na época pelo lançador, quando eu entrei no Fórmula, foi o Denis Okada, que eu participei da mentoria dele. E assim, ele me deu muitas questões de princípios, trouxe informações do que ele participava lá dos masterminds, que são grupos mais fechados. Só para você ter uma ideia, para entrar no grupo desse, você tem que pagar no mínimo 6 dígitos por ano. E essas informações me ajudaram também a reforçar minha fé durante o período. E teve o Thiago Domingues. Então, o Thiago Domingues foi um mentor também que me ajudou pra caramba, me mostrou muitas sacadas, me ajudou nos pequenos lançamentos, pequenos detalhes, que ali ele também fez várias coisas voltadas para a área de desenvolvimento humano, voltada um pouco de artes milenares e afins, lei da atração, e que eu vi que, tipo, é uma área que tem muita gente que é cética, mas Nossa, eu gosto se ela muito tem dessa. espaço, e tem gente que quer ouvir aquilo, quer consumir, pô, Sim. eu também consigo com outros temas. Hoje que você já tem aí uma vivência, você conseguiu um resultado expressivo, e a gente sabe que esse resultado que você teve, ele é um Uhum. dos que você ainda terá, porque você tem aí toda uma caminhada, né? E nesse período de 7 anos, eu sei que você atendeu muitas empresas, muitos empresários, tanto pessoa física como pessoa jurídica também. Então, eu queria que você dividisse também essa experiência que você teve, que você ainda tem, porque eu sei que você ainda atende empresários, mentora pessoas, mentora empresas, né? Essas pessoas que você está acostumado hoje a lidar, o que você sente que é a maior dificuldade que eles trazem para você?
É parecido o que você tinha ou é diferente? Porque você estuda e muitos que procuram a gente não estudam, eles querem que a gente faça o trabalho, né? Eu acho que assim, eles não enxergam como que o volume de negócios funciona pela internet. Não conseguem ter ideia, né? Não, eles ainda não enxergam, mas sabem que é grande. Eu, em 2018, eu fiz uma palestra na Associação Comercial de São Paulo e um dos estados lá, por uma das empresas do Buscapé, falava que em torno de um ano, a internet tinha movimentado cerca de mais de 50 bilhões de reais só pela internet. E naquela época não tinha pandemia. E com a pandemia, com certeza esse valor deve ser no mínimo 4, 5 vezes ou 10 vezes maior, porque as pessoas tiveram. Então, eles entendem que existe esse volume, existe uma dinâmica, e eles têm que entender qual é a dinâmica que vai encaixar melhor para a estratégia deles. E entender que isso pode ser uma coisa que você não precisa se limitar apenas a uma região, um conceito. Você pode construir a sua reputação, mostrar a sua autoridade, mostrar todos os princípios que fariam a pessoa do outro lado falar, pô, eu tenho essa necessidade, você pode me ajudar, então vamos fazer negócio. Quando Interessante. eles começam a entender esse conceito, eles começam a enxergar um pouco mais, mas as dificuldades dele, não apenas de enxergar isso, mas conhecer alguém que faça a pessoa dar os passos certos para essa dinâmica acontecer. Você falou algo bem interessante. Muitas vezes, assim, gente, faz mais de 23 anos que eu atendo empresas. Eu tenho uma história muito longa aí de empresas. E eu fiz um trabalho aqui em São Paulo que acabou sendo difundido no Brasil todo. Muita gente que está assistindo a gente agora compra através de um trabalho que eu comecei lá atrás. E quando eu comecei era bem isso. Os gerentes de lojas me procuravam e falavam assim, olha, eu preciso que você resolva a minha loja, senão ela vai fechar. Ela vai fechar, já me deram um prazo, eu como diretor ou gerente, eu tenho um prazo, e a empresa me mandou para cá, porque senão vai fechar. E eu falava assim, qual é o seu problema? Eu não consigo vender o produto tal. Gente, estou falando de um produto. Vou dar um exemplo aqui de uma televisão. Não consigo, essa loja não vende o produto tal que a empresa quer. Aí eu falava assim, não, então eu vou lá. Porque eu já tinha salvo muitas empresas, e aí um ia passando para o outro. Eu me lembro que, às vezes, eu chegava na empresa e eu falava assim, qual é a sua dificuldade? Eu não consigo vender celular nessa loja. E eu fazia um trabalho de um dia, eu conseguia vender 200, 300 peças de um aparelho celular. Aí me chamava outro de outra loja, olha, eu não consigo vender televisão aqui. E eu chegava em um dia, eu vendia 500 TVs na mesma loja que o cara tinha um histórico negativo. Então, é muito interessante você falar isso. Talvez você que está nos ouvindo, nos assistindo agora, está passando por isso. Eu não consigo vender o meu produto na pandemia. Eu vou fechar meu negócio. O que você não está achando de alternativa, ela existe. É que você não chegou ainda em quem vai te dar esse caminho. Mas existe. E é muito bacana você dividir isso. Tem muitas pessoas que estão desacreditadas. Às vezes a gente vai fazer consultorias com empresários. Em uma hora de conversa, o cara sai cheio de ideias que ele nem imaginava, porque às vezes você está preso só no seu negócio. E às vezes quem trabalha com vários negócios vê muitas oportunidades. E você teve essa experiência, né? Vários lançamentos digitais, vários empresários atendidos, inclusive um a um, né? Nossa, bastante. Isso E uma dá. coisa que você falou e eu acabei de perceber é que você fazia 6 dígitos em 7 dias ou menos antes de mim. Porque se você Sim, vendia é 500 verdade. que custou mais de R$ 1.000 em uma semana, Ó, você já estava fazendo 6 dígitos antes de mim. eu vou te dar uma resposta técnica, porque você falou, é verdade. Esse foi um dos motivos que me fez acreditar no marketing digital, porque quando eu comecei a trabalhar com marketing promocional em ponto de venda, gente, na área de vendas existe uma coisa que se chama venda de alto impacto. Isso é uma estratégia de vendas, tá? Quando eu comecei a trabalhar com vendas de alto impacto no varejo, no ponto físico, e eu estou falando de 2005, aqui em São Paulo, quando eu cheguei, essas empresas, quando eu chegava na empresa e eu trazia essa estratégia de vendas, tinha gerente que não queria nem me contratar porque não sabia o que eu fazia. Daí eu fazia uma demonstração. Me lembro até hoje que um dia eu cheguei numa loja de Goiânia e o diretor que me levou lá, ele já me conhecia há anos. Ele chegou para o diretor dele e falou, olha, eu passei rapidinho com essa moça, eu contratei ela para fazer um trabalho para mim. Ela pode fazer um anúncio aqui para você? Era um anúncio de 10 minutos. Ele falou, pode. Gente, eu fiz o anúncio de 10 minutos e fui embora. E eles venderam 75 peças de um produto com anúncio de 10 minutos. E o diretor ficou doido. O que ela fez? Então,
isso daí que eu fazia lá atrás, como você disse, eu fazia 6 em 7 praticamente todos os dias em lojas físicas. Eu só não fazia no digital. Então, tem um sistema de fazer. E eu treinei, gente, tanta gente que hoje faz esse trabalho que eu fazia. Então, quando você já fez, você entende do que se trata. Eu fiz lá, eu posso fazer em todos os lugares, só que tem um caminho. E é esse caminho que o pessoal não tem paciência. Então, é verdade, eu fazia 6 em 7 antes de você. Inclusive, eu Na tenho realidade, eu ouso falar que eu acho que você já fez 7 dígitos, no mínimo, na sua já, trajetória. Então, talvez 8 dígitos ó, em eu venda tive, nos últimos anos ti- é eu tive um dois outro valor assim que recordes. assusta, né? Eu tive 2 recordes muito bons. Eu fui recordista de vendas no Carrefour e no Extra, em lugares do Brasil diferentes, onde eu vendi em um dia mais de 3 milhões de eletrônicos. Em um dia. Mas o tema hoje é você. Um É dia o a gente 7 em pode 1, falar é. Eu disso, ainda vou chegar lá também. mas eu já fiz muito disso. Mas veja, no marketing digital, eu sou sua pupila. No marketing digital, e isso que é legal, quando a gente tem que começar de novo, gente, quando eu comecei no marketing digital, você não começa lá em cima, você começa bebezinho, né? Você engatinhando. Sim, isso é uma coisa que as pessoas começam a enxergar, talvez vendo até aqui, é que se o Edson e se a Rose conseguem gerar esse volume de vendas, por que que ela não conseguiria fazer também? E é aí que a gente tem a oportunidade de criar conteúdos para vocês. Futuramente a gente vai trazer novas novidades para vocês poderem estar um pouco caminhando com a gente, para a gente também fazer isso, porque a experiência que ela tem de 20 anos, que no mínimo ela já fez uns 8 dígitos nessa trajetória dela, comigo, que eu já fiz lançamento 6 em 7 em ambiente digital, eu acredito que melhor assessoria que essa você não teria. Você sabe o que mais me trazia alegria quando eu fazia essas vendas grandiosas? Não é porque eu vendi 1 milhão de reais de produtos, 2 milhões, 3 milhões em um dia. O que mais me deixava feliz era quando um diretor me procurava e falava assim: eu preciso que você ajude essa loja, porque senão ela vai fechar. Quando ele falava que a loja ia fechar, vinha na minha mente quantas pessoas iam ficar desempregadas, quantas famílias iam ficar desempregadas. E aquilo, eu falava assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Só que também, quando eu ia lá e de repente a empresa subia e começava a crescer em vendas, eu conseguia imaginar quantas pessoas foram beneficiadas com aquele trabalho que eu fiz um dia. E eu sempre falo, você não precisa de 500 clientes, você precisa de um. Em São Paulo eu estou há 15 anos e basicamente eu tenho 2 clientes grandes. 2, que são meus clientes até hoje. Ontem eu fiz um trabalho com o Edson, num cliente meu, que foi o meu primeiro cliente do marketing digital. E ele estava tão feliz porque a gente tinha uma meta para atingir e esse cliente, quando me procurou, ele já estava desanimado também. Ele vinha de uma série de tentativas frustradas. E quando eu comecei a trabalhar com ele, eu lembro que com mais ou menos um mês de trabalho, ele estava tão feliz. Ele falou, nossa, eu tenho que falar para você o quanto eu estou feliz. Então, essa energia, gente, de você falar dá certo, é maravilhosa, né? Isso mexe com a gente, né? Sim, as empresas que eu ajudei nos lançamentos, as pessoas, é um emprego que a gente manteve. E eu vejo um contraste daqueles que eu busquei ajudar logo no começo, que tinham ceticismo, muitos acabaram não sobrevivendo a essa crise que a gente teve. Já aqueles que ouviram, prestaram atenção e colocaram em prática, conseguiram sobreviver e está com um cenário talvez até um pouco melhor, apesar das dificuldades. Olha, você que estiver nos assistindo agora nessa live, a gente se empolga, gente, porque aqui rola uma emoção de coisas boas. Eu sei que o momento está tenso. Não pensa que eu e o Edson também não tenhamos nenhum tipo de problemas, que a gente não tem, a gente também tem. Mas é o jeito que a gente lida com eles que vai resolver a nossa vida. Então, se você conhece eu e o Edson, já trabalhou com a gente, escreve aqui embaixo. Você já ouviu falar na gente? Já trabalhou algum dia com a gente? Já ouviu? Teve algum resultado positivo com o nosso trabalho? Por exemplo, você já comprou algum produto que eu vendi para você pelo Brasil? Você já teve em algum lugar que eu estava fazendo locução e você comprou o produto comigo? Escreve aqui, vai ser muito legal a gente ouvir, gente, porque são muitas histórias e a gente ficaria horas conversando. Eu quero te agradecer. Infelizmente, eu preciso encerrar, porque a gente tem um tempo aqui. Eu quero agradecer a sua generosidade de dividir a sua vida, a sua intimidade com a gente. Te agradecer por tudo que você tem feito
para mim em particular, porque você me ajudou bastante. Talvez você nem tenha ideia do quanto, mas com o tempo você vai saber. E agradecer o seu carinho por você estar sempre disposto em ouvir, sabe? Quando a gente precisa de alguma coisa, eu falo a gente, porque nós fazemos parte de um grupo de negócios, tá, gente? Então tem muita ajuda mútua. E queria que você deixasse uma mensagem final sobre a nossa conversa de hoje, que possa ajudar as pessoas que estão nos acompanhando. Olha, a mensagem que eu queria dar é uma simples, mas bem profunda. Pensa assim, se você acredita que você pode levar a sua aptidão ou sua habilidade para as outras pessoas e isso vai fazer a diferença na vida delas, então você tem um lugar no mercado, seja o mercado presencial ou o mercado digital. E acredite, tem muitas pessoas que talvez ainda não tenham te conhecido, que estejam nesse momento esperando que você chegue nelas e apresente essa sua proposta. E se você fizer isso usando as estratégias certas, de forma orientada, coordenada, e fazer isso, o negócio que você vai fazer com essa pessoa vai fazer você chegar em patamares que realmente, sem isso, você nunca chegaria. Isso eu posso te garantir. Edson, se alguém quiser te fazer alguma pergunta, pode entrar em contato com você? Pode, Deixa pode acessar meu seus Instagram. contatos de redes sociais, por favor. Eu vou deixar Tá também bom. abaixo do vídeo, mas fala pra gente. Meu Instagram, @EdsonDamiani, com 2 N's. Tem lá o meu Linktree, no link da bio, que você pode falar diretamente comigo. Tem um canal no YouTube também. E também tem o meu canal do YouTube, que você pode colocar Edson Damiani. Esses são os meus dois principais canais. O Instagram, você pode entrar lá, já falar diretamente comigo ou com o pessoal da minha equipe. E, claro, se você achar interessante, você perceber que o que a gente falou faz sentido e pode agregar para você, vai ser um prazer compartilhar contigo algumas informações ou até mesmo fazer um trabalho que te ajude a alcançar o verdadeiro potencial que o seu negócio pode alcançar. Edson, obrigada pela sua participação aqui hoje, tá? Gente, obrigada a você que está sempre acompanhando o nosso canal. Mande suas sugestões, críticas, dá um curtir se você gostou, compartilhe esse vídeo com pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau, gente!